Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo algumas dicas e algumas aulas completas sobre assuntos bem bacanas para você poder implementar nos seus projetos e facilitar o seu dia a dia no trabalho ou nos seus projetos pessoais. A gente está seguindo com um projeto em VBA, onde a gente está criando um formulário para registro de produtos. Então essa é uma condição bem bacana, bem interessante, justamente porque a gente tem a oportunidade de ver muitos recursos lá do VBA. Essa já é a nossa sexta aula, tá? Então esse é o primeiro vídeo que você está vendo, né? Se você não viu as aulas anteriores, se você perdeu alguma aula, aqui nas descrições eu vou deixar todos os links, tá? De todas as aulas anteriores, justamente para que você consiga aí seguir bonitinho. O que acontece? A gente está seguindo de forma bem detalhada, então mesmo que você não entenda nada de VBA, que você nunca gravou uma macro, que você não sabe o que é guia desenvolvedor lá no Excel, não tem problema. O vídeo 1, né, a nossa aula 1 é feita justamente para isso. Lá a gente sai do zero, do absoluto zero, de uma planilha completamente em branco. A gente vai habilitar a guia de desenvolvedor, a gente vai explicar o que é VBA e como é que ele funciona e mais um monte de coisa bem bacana. E a gente vem evoluindo, né, para que vocês cheguem numa estrutura bem profissional de formulário. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a caixa de combinação que a gente tem lá no nosso formulário, que é aquela lista suspensa, né? Então a gente fez algumas formatações nas caixas de texto, fazendo com que quando a pessoa clica na caixa, aquele texto padrão some, né? Aquele texto que ficava apagadinho, em cinza, e quando a gente clica de volta, saindo dela, se ela estiver vazia, aquele texto padrão volta, né? Que fica bem bacana, uma interação bem legal, que lembra um pouco que a gente vê em alguns sites hoje em dia. Mas a caixa de combinação é um pouco diferente, ela tem uma proposta diferente, uma mecânica diferente, por isso ela vai ser tratada de forma bem específica. E a gente tem bastante coisa para falar sobre ela, por isso esse vídeo vai ser inteiro falando só da nossa caixa de combinação, tá bom? Então, bora lá para o Excel para a gente continuar com o nosso projeto. Bom, pessoal, então esse é o formuláriozinho que a gente está trabalhando, né? Então, até a quinta aula, a gente chegou nessa condição, onde a gente já fez algumas formatações, então a gente trocou cor, trocou fonte, colocou aqui alguns controles, transformamos aqui alguns botões, né? Colocando imagens para que eles tenham esses ícones, fiquem mais legais ali na apresentação. A gente tem também os nossos textos, né, de ajuda, que são aqueles tip text que a gente colocou, se não me engano, na aula 3 ou aula 4 dessa sequência. Né? Só que, o que acontece? Quando a gente mexeu aqui nas nossas caixas de texto, um detalhe importante é, toda vez que a gente entra numa caixa de texto, o texto padrão que a gente tem, ele desaparece, ele some. Né? E quando a gente sai, se a pessoa não preencheu nada, ele volta. Caso a pessoa tenha escrito alguma coisa, então ele fica, para manter aquela informação. Tá? Então o que vai acontecer aqui, galera? A caixa de combinação, que é esse carinha aqui, a gente ainda não fez isso. A gente só colocou ali a categoria do produto, né, que é o texto padrão dele, mas ele ainda não está sumindo quando a gente seleciona, e ele não tem opções aqui. Né? Então, por que a gente ainda não mexeu nela? Porque a caixa de combinação era um pouco diferente da caixa de texto. Né? Então, a gente precisa trabalhar com ela de uma forma também um pouco diferente. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, então, nessa aula de hoje, a gente vai separar alguns passos sobre a caixa de combinação, e o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: eu quero que essa categoria do produto, né, tenha e também saia esse texto, né, esse texto padrão, quando a pessoa entra na caixinha. E também faça aquela mudança de cor para preto, né, que a gente já tinha feito nos outros caixas de texto também. Então esse é o nosso primeiro passo, ok? Então para fazer isso, eu vou parecido com o que eu fiz lá nas caixas de texto, né? Eu vou vir aqui no meu CBCAT, que é a minha caixa de combinação. Eu vou usar o evento Enter, tá? Da mesma forma que eu fiz lá nas caixas de texto. Se você não lembra do que eu estou falando, vê o vídeo anterior, o link está aqui na descrição. Então, o que eu vou fazer aqui na caixa de combinação? Eu vou dizer o seguinte, né? Que se, ou seja, if, né? Então esse é um laço muito importante, um bloco muito importante aqui dentro do VBA, tá? A gente vai usar if o tempo todo.
né? Então, C, né? A própria caixa de texto. Então, MI, que representa o formulário, CB, CAT, que representa a caixa de texto, então a caixa de texto que está dentro do formulário, ponto valor, for igual ao texto padrão, né? Categoria, deixa eu só, aí eu coloquei tudo maiúsculo, então tem que ser tudo maiúsculo. Categoria do produto, tá? Três pontinhos. Lembrando, né? Então, se eu coloquei lá no texto padrão como tudo em caixa alta, tem que ser tudo em caixa alta. Se eu tivesse colocado primeira maiúscula e o resto minúsculo, ia ter que ser igual. Tá? Senão, não dá certo, ok? Porque ele vai comparar uma coisa com a outra e para ele é case sensitive. Então, né, nesse tipo de estratégia, ele vai falar, opa, peraí, o que está escrito aqui não é o que está escrito lá, então eu não vou acionar esse código, tá? Então, demo, né? Então, ou seja, toda vez que o categoria, né, tiver com categoria do produto escrito dentro dele, né, quando eu entro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá o bloco if, eu vou unir cbcat, né? Então, dentro desse cbcat, o que eu quero fazer? O valor dele vai ser igual a empty, né? Vai ficar vazio, e o for color, que é a cor da fonte dele, vai ficar igual a XL Black. Muito parecido com o que a gente fez na aula anterior. E aqui um end if para fechar o bloco do if e end if para fechar o bloco do if, ok? Então, se eu rodar desse jeito, agora quando eu clico, o texto some e eu posso preencher que ele fica certinho. Aí, o que vai acontecer agora, né? Quando tiver vazio, o texto ainda não está voltando. Então, o que eu vou precisar fazer com isso? Eu vou precisar fazer o seguinte. Na hora que eu saio dessa caixa, eu também vou precisar fazer essa verificação, né? Então, parecido também com o que a gente fez nas caixas de texto, tá? Aí não tem nada tão novo assim. Então, eu vou vir aqui no evento exit, lá do meu cbcat, né? Então, evento exit, e vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta, né? If me.cbcat valor é igual a empty, né? Então, se ela estiver vazia, then, e aí eu vou colocar aqui o if, que é quase que o inverso do que a gente fez antes, né? me.cbcat, né? Então, para esse controle cbcat, ponto valor fica igual ao texto padrão, categoria do produto, e o for color vai ficar igual à minha cor, né? Então, o módulo cor cinza claro, que é o que eu estou usando lá. End if e end if, né? Então, até aí, perfeito, né? Isso aqui vai permitir que ele funcione legal. Então, eu tenho aqui, ele entrou, ficou vazio, saiu, né? Então, voltou à categoria do produto. Se ele escreveu alguma coisa, ele ficou. Mas agora tem um outro ponto, né? Então, a gente conseguiu fazer com que ele tenha o mesmo funcionamento das caixas de texto, mas ele continua sem opções, né? E uma questão bem importante com relação à caixa de combinação é que muitas vezes você tem opções abertas, né? Pelo menos eu chamo assim de opções abertas, que você não sabe direito o que o seu cliente quer usar como opções. Nesse caso, eu estou usando aqui categoria de produto, né? Então é uma questão muito genérica. E às vezes, principalmente, se eu estou fazendo um projeto que vai ser um produto de prateleira, né? Ou seja, que eu vou vender para muitas pessoas, para muitas empresas, eu não tenho como saber qual é a categorização dessa empresa. Por exemplo, se eu vendo esse projeto para um hortifruti, né? O que vai acontecer? Eles vão ter categorias como frutas, hortaliças e assim por diante. Então, isso pode ser uma categorização para eles, porque dessa forma eles definem família, né? Agora, se eu vendo esse mesmo produto para para um supermercado, né, eu vou ter outras categorias, né? Então, porque a categorização do supermercado é diferente de uma empresa que é só um hortifruti, apesar do ramo não ser tão diferente assim entre as duas empresas. Agora, conforme eu vou mudando para ramos mais
distantes, né, mais distintos, isso também vai continuar mudando. Então não tem como eu saber quais são as categorias que o meu cliente quer utilizar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar que o próprio cliente crie as suas categorias. Então como que eu vou fazer isso? Né? Então para isso, eu vou vir aqui para o Excel, né? Então eu vou vir aqui para o Excel. Eu gosto sempre de usar aqui as bases, né? Nas aulas anteriores a gente já usou aqui o BD, que a gente vai voltar a usar daqui a pouco. A gente usou essa guia aqui de ajuda, onde a gente colocou nossos textinhos. E agora a gente vai criar uma nova guia, né? Eu gosto de deixar tudo separadinho. Então isso daqui vai ser um sistema, que a gente vai chamar, tá? Ou seja, ela vai servir sistema, config, alguma coisa desse tipo, normalmente. Por quê? Ela vai servir para essas configurações no nosso sistema. E uma delas vai ser justamente a nossa caixa de combinação, é a CBCAT ali. Então, o que eu vou fazer? Nessa coluna A, eu vou colocar todas as opções disponíveis, né, que eu vou ter ali para essa caixa de combinação. Então, só vou colocar a formatação para ficar bonitinho. E então, tudo que eu tenho de opções vai vir para cá, para que ele guarde isso em algum lugar, né? Para que ele se lembre. Então, se eu cadastrei alguma opção, né, alguma categoria hoje, eu quero que ele se lembre daqui a algum tempo. Tá? Então, como que eu vou fazer para a pessoa ter essa interface? Quando a pessoa faz o preenchimento dessa caixa e ele sai da caixa, né, lá no evento exit que a gente acabou de mexer, uma questão que a gente fez foi caso ela esteja empty, né? Então, se ela for vazia. Mas e quando ela não for vazia? Então, quando ela não for vazia, eu quero colocar a opção da pessoa, aquilo que ela escreveu já ser salvo automaticamente. Então, o que o meu sistema vai fazer? Ele vai verificar se aquele texto já existe. E se sim, né, se aquele texto já existe, aí ele vai simplesmente utilizar. Agora, se aquele texto não existe ainda, ele vai perguntar para a pessoa se a pessoa quer criar aquele cadastro de categoria. Né? Então, dessa forma, a gente vai conseguir dar essa interação aí para a pessoa, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Uma possibilidade, talvez se você já mexeu com o if, né, se você já buscou aí o if em algumas situações, seria o uso do else, ok? Então eu poderia usar aqui um else, porque seria o se não. Né? Então, se a caixa estiver vazia, faz alguma coisa, né? Faz lá uma mudança de texto e de cor. Agora, se não, else faz outra coisa. E eu tenho uma situação também que é o else if, né? Se não, se, né? Então, em outras condições, junto com outro se, faz uma outra sistemática. Normalmente, a gente faz desse jeito. Aqui eu vou fazer um pouco diferente só para ficar separado, tá? Então, eu vou fazer um if separado, que não é um problema, vai fazer funcionar igual, ok? Vai funcionar da mesma forma, mas é só para a gente entender que isso daqui que a gente fez serviu só para fazer voltar o texto de categoria do produto. Agora, o que a gente vai fazer aqui embaixo vai fazer esse cadastro para a pessoa, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, primeiro, né, eu vou colocar um novo if, então, porque eu vou fazer isso separado, mi.cbcat.value é diferente, né? Então, porque o caso do vazio já foi tratado aqui antes, então o vazio é impossível agora. Né? No pior dos casos, está escrito lá a categoria do produto. Isso daqui, esse sinal, né, que eu estou usando, simboliza diferente, tanto no Excel quanto no VBA. Tá? Então, se ele for diferente de categoria do produto, aí eu quero fazer uma coisa, então dela. Por que eu estou perguntando se ele é diferente? Porque esse texto eu não quero que seja cadastrado. Então esse texto eu não quero que seja cadastrado. Então o vazio aqui em cima já virou categoria do produto. Então o vazio não existe.
toda vez que ele chegar aqui, vai estar escrito como categoria do produto ou um texto novo. E esse texto novo que eu quero cadastrar, caso ele ainda não exista lá na minha lista de opções. Tá? Então, já vou deixar aqui um end if, fechando meu bloco para eu não esquecer disso. Ok? Beleza, galera. Então, o que eu faço agora, né? Agora eu vou precisar começar a trabalhar com aquela guia que eu acabei de criar lá no Excel. Então, e ela está aqui, né? Planilha 2, sistema. Eu vou vir aqui com o F4 para abrir as propriedades aqui do meu arquivo. Lembrando, se você estiver no notebook, segunda função estiver ativada, tem que ser segunda função, né? FN F4, ok? E eu vou colocar o nome dela aqui, olha, de PL Sistema, seguindo o mesmo padrão que a gente já tinha antes, ok? Então, PL Sistema. E aí eu vou definir algumas variáveis que vão me ajudar. Eu sempre defino variáveis no começo do código, ok? Então, quais são as variáveis que vão me ajudar aqui? Primeiro, eu vou colocar um dim WS Worksheet. O que isso quer dizer, galera? Dim, lembrando, a gente já trabalhou com algumas variáveis. Dim é uma palavra reservada que está dizendo, olha, reserva para mim uma gaveta na minha memória que se chama W. Né? Então, o nome pode ser praticamente qualquer coisa. Né? Então, que se chama W. E o tipo dessa gaveta é um worksheet. E o que é uma worksheet? É uma planilha. Okay? Então, sempre que eu falar de planilha, eu estou falando de worksheet. Então, a partir desse momento, ele sabe que W é uma worksheet. Então, se ele sabe que W é uma worksheet, eu preciso falar para ele qual. Né? Então, o que acontece? Eu preciso colocar aqui um set W, que é a minha worksheet, ele já sabe disso, igual a PL Sistema. Então, agora ele sabe. Peraí, então, W é uma planilha, a tag ele não sabe qual, e aqui ele vai ser, opa, W, na verdade, se refere a PL Sistema. Então, toda vez que eu falar W para ele, ele sabe que eu estou falando da PL Sistema, ok? Então, isso é só para facilitar nosso trabalho lá embaixo. Outra questão que eu vou precisar é um dim lim as double. Né? Então, o número de linha vai virar uma variável de número. Né? Então, double é um número, ok? Tem outros tipos de número? Tem vários, mas eu estou usando double aqui, tudo bem? Então, double guarda números, tá? Ele vai guardar o número da linha, por isso que é uma variável que se chama lim, certo? Depois disso, eu quero também um dim conf as string, tá? O que é string, galera? String é um texto e conf é de confirmação, ok? Então, conf é de confirmação. A gente vai entender por que eu vou usar essa variável daqui a pouquinho, beleza? Bom, então o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ele entendeu que não é categoria de produto. Então, o que ele vai fazer? Vamos simular aqui no Excel. Ele vai selecionar essa coluna A inteira. Ele vai apertar aqui o Ctrl L para fazer uma localização. Aqui, no localizar, ele vai preencher o valor que a pessoa colocou lá na nossa caixa de combinação. Então, ele vai copiar isso para cá no localizar. Ele vai pedir para que a pesquisa seja feita com base em valores e coincidindo o conteúdo da célula inteira. Então, foco nisso, galera. A gente vai mexer nessas 3 propriedades dessa caixinha localizar. Tá? Por que a gente vai fazer isso, pessoal? Porque é o seguinte, se eu mandar ele achar aqui, por exemplo, CB_CAT, que é uma coisa que existe ali dentro, mandar ele localizar a próxima, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar justamente a célula onde eu tenho esse valor. Né? Então, deixa eu até pegar uma diferente ali. Ele vai encontrar justamente essa célula. E quando eu faço isso, ele vai... eu consigo falar para ele, beleza, VBA, então agora, onde foi que você achou esse texto? Eu achei na linha tal, ou eu não encontrei. Por quê? Se eu colocar uma coisa que não existe aqui dentro, se eu mandar ele programar, sei lá, banana, por exemplo, que não existe, ele dá um erro. Então, não foi possível localizar o que você está procurando. Clique em opções,
para conhecer outras maneiras de pesquisar, né? Então, ele está me dizendo que ele não achou o texto banana ali, por exemplo. Então, é isso que vai acontecer quando a pessoa cadastrar uma coisa nova, porque o novo não existe aqui. E esse erro, né, é o que a gente vai usar para identificar se aquilo é novo ou se aquilo já existe. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá e eu vou mandar ele fazer aquela seleção. Então, w.range, para fazer aquela seleção da coluna A, abre o parênteses, aspas, cifrão A, 2 pontos, cifrão A, fecha o aspas, fecha o parênteses. Isso daqui vai fazer a seleção da coluna A inteira. E aí eu vou colocar um ponto, porque eu quero agora realizar uma ação, que é aquele Ctrl L. Find. Né? E abre o parênteses novamente. Então, esse find é justamente aquele Ctrl L que a gente fez. Ok? Então, o que ele vai fazer aqui? Olha, what é o que eu estou buscando. Então, what, 2 pontos igual. Eu estou buscando justamente o quê? O valor que está na CBCat. Então, mi.cbcat.valor. Então, eu estou pegando esse valor e procurando ele. É desse jeito que ele vai copiar naquela caixinha de pesquisa. Vírgula, para separar argumento, que é sempre vírgula. E aí eu falei para vocês que a gente tem que procurar em valores. Né? Então, eu vou colocar aqui look in, que é aquela caixinha lá de valores. 2 pontos igual, xl values, no plural. Tem que tomar cuidado para ele ser no plural. Tá? Aqui a gente usa quase sempre value, né? No singular. Aqui é um ponto que eu tenho que usar no plural. Ok? Vírgula. Então, agora você tem para ele procurar em valores. Agora eu tenho que mandar ele procurar a palavra cheia, a palavra completa. Então, look at, 2 pontos igual, xl role. Então, isso daqui vai fazer o que ele procure a palavra inteira. Ok? Então, o que vai acontecer se eu fizer isso desse jeito? Né? Então, aqui ele está só reclamando que está esperando ali alguma coisa. Não tem problema, porque a gente ainda não terminou ele mesmo. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso daqui vai dar aquele erro, quando a pessoa escolheu e ele não encontrou. Agora, como é que eu faço para ele saber se isso daqui vai retornar aquele erro ou não? Eu vou fazer o seguinte, olha. If, né? Então, se isso daqui tudo, né, que vai fazer aquela pesquisa, is nothing. Né? Então, se isso daqui, então. Percebe que eu estou fazendo um if dentro do outro. Parecido com o que a gente faz com o C alinhado lá no Excel. Né? Aqui tem if. Né? Então, é como se fosse um C alinhado lá do Excel. Tá? Então, eu poderia colocar isso daqui junto desse outro if? Poderia. Ok? Então, esse if aqui poderia estar junto desse outro if, na mesma linha. Por que eu não estou fazendo isso? Só para ficar mais claro. São etapas diferentes de pergunta. Ok? Então, aqui eu tenho, ele pergunta, está diferente de categoria de produto? Tá. Então, isso daqui já existe? Não, não existe, é nothing, né? É nada. O retorno foi vazio, isso quer dizer que não encontrou. Né? Então, esse is nothing está servindo para achar aquele erro lá que eu mostrei para vocês no Excel. Então, quando aconteceu o erro, é sinal que ele tem que fazer o cadastro. E aí ele vai fazer uma pergunta para a pessoa, né? E para fazer uma pergunta, eu vou usar um comando que é uma message box, ok? Então, msg box, a gente usou ele na aula 2, se não me engano, dessa série, ok? E aí eu vou colocar um texto, né? Qual que é o texto que eu vou colocar aqui? Vai ser justamente o seguinte, né? Abro aspas, porque é texto e é um prompt, né? O texto é o prompt. Eu vou colocar ou melhor, a categoria, 2 pontos, espaço, aspas. Olha o que eu estou fazendo aqui, olha. A categoria, 2 pontos, espaço, aspas. Vou dar um espaço, porque eu fechei as aspas, agora o que eu estou colocando não é mais texto. É comercial para concatenar, igual a gente faz no Excel. Só tem que lembrar de deixar os espaços, tá? Espaço novamente, mi.cbcat.value. Né? Então, ele vai colocar a categoria e depois o valor que está escrito lá. Então, se eu coloquei lá a categoria
sei lá, itens de papelaria, não é o nome da minha categoria, então ele vai colocar a categoria itens de papelaria, espaço, outro e-comercial para eu continuar o texto, aspas, vírgula, ainda não consta em nossos cadastros. Deseja cadastrá-la? Cadastrá-la. Isso daqui, olha, vai aparecer uma mensagem na tela para a pessoa, ok? Então, o que a gente fez? Isso daqui já estava pronto antes, né? Então não vamos me preocupar com isso. E aqui embaixo a gente fez esses dois Cs aí que vão fazer essa pergunta para a gente, tá? Então vamos rodar isso daqui para vocês entenderem como é que isso funciona, mas eu vou colocar uma pausa, ok? Eu vou colocar uma pausa aqui nessa parte aqui, nesse if, justamente para a gente poder enxergar isso daqui acontecendo, tá? E para a gente poder ver a pausa melhor, eu vou jogar aqui esse carinha aqui para um lado e o Excel lá para o outro, tá? Então assim vai ficar mais fácil a gente entender isso tudo acontecendo. Rodei aqui o formulário, usei o F5 aqui para rodar o formulário, tá? Então eu vou vir aqui para a caixinha e sair. Olha o que aconteceu. Então eu só entrei e saí. Ele voltou à categoria do produto. Então agora ele vai perguntar, olha, if me, categoria do produto, que já está escrito lá, categoria do produto, né? For diferente categoria do produto, então entra para esse laço. E aí eu vou fazer aqui, olha o que aconteceu, ele pulou, né? Então ele pulou e não fez ali aquele laço. Por que ele não fez aquele laço? Porque ele estava igual ao texto, então ele nem entrou para aquela categoria. Agora, se eu colocar aqui, sei lá, banana, lá como eu coloquei antes, né, e sair da caixa, então o que ele vai fazer? Banana é diferente de categoria do produto. Então, ele entrou agora no laço. Ele vai fazer uma pergunta. Se não existe banana nessa coluna A, então ele vai entrar para o próximo passo. Então, se fosse alguma coisa que já existe, ele não faria isso. E aí ele mostrou a mensagem de texto. A categoria banana não consta em nossos cadastros. Deseja cadastrá-la? Né? Só que aqui, olha que interessante. Essa mensagem é a mensagem padrão aí do Excel. Então ele aparece aqui esse Microsoft Excel, que não é muito legal para a gente. Ele aparece aqui só o botão OK. Então eu estou fazendo uma pergunta, mas ele não dá a opção da pessoa cancelar. Às vezes a pessoa escreveu errado, né? Então ela não quer cadastrar aquilo. Então aqui, se eu seguir com o código, com ela só dando OK, por enquanto ele não está cadastrando nada, porque a gente não falou para ele fazer isso ainda. Mas ele cadastraria tudo, né? A pessoa não teria nenhuma opção de recusar, ok? Então, vamos sair um pouco dessa caixa, e eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar banana aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Então, agora existe banana aqui na minha lista. Aí eu vou rodar aqui de novo. Então, se eu vier para cá e escrever lá, por exemplo, ele ficou tudo preto aqui agora só porque eu não rodei lá as cores, tudo bem? Então, não se preocupem com isso, tá? Mas, coloquei lá banana aqui, o que ele vai fazer desse jeito? Tá? Ele vai pegar esse texto, vai comparar, banana é categoria de produto? Não é. O retorno, né, é vazio? Não, o retorno não é vazio. Então ele já pulou direto para o outro indivíduo. Ele não mostrou a mensagem de texto, porque banana já existe, ok? Agora, se eu fizer assim, olha, e colocar... deixa eu mudar aqui. E colocar aqui, por exemplo, banana com B maiúsculo, sendo que lá está com B minúsculo, olha o que ele vai fazer. Então ele vai vir aqui e vai perguntar para a gente. E ele continua identificando que banana já existe. Então isso é legal. Porque dessa forma, eu não preciso ficar me preocupando com caixa, né? Com se está em caixa alta, em caixa baixa. Porque esse método, né, o find, ele não está diferindo maiúsculas de minúsculos. Eu tenho essa possibilidade, mas a gente não configurou isso. Então, ele está só procurando se aquela palavra existe. E isso é muito bom,
ok? Para esse tipo de função, beleza? Então, o que vai acontecer, galera? Agora que ficou um pouco mais claro aqui o que a gente tá, como que a gente está seguindo, né? O que a gente está fazendo e onde a gente chegou, o que eu preciso fazer, então? Eu preciso que aquela caixinha de texto onde a gente escreveu se torne mais interessante, tá? Então, aquela caixinha de texto se torne mais interessante. Um detalhe aqui bem rapidinho vocês perceberam que eu tinha fechado aqui o meu projeto, tá? Uma coisa que pega, às vezes o pessoal fecha o projeto aqui e não acha mais, depois vamos mostrar de novo. É só usar o atalho do teclado Ctrl R, tá? E aí ele volta a aparecer aqui o projeto para você, ok? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, né? Essa minha mensagem box que eu tenho aqui, né, a categoria, né, e tudo mais, ela já tá legal. Mas como é que eu melhoro ela? Eu vou fazer o seguinte, olha. Depois das minhas aspas, eu vou colocar uma vírgula. E o que ele vem aqui, olha? O modelo, o estilo do botão. E para mensagem box, você tem tudo isso daqui de estilo diferente. Olha. Tem muitas variações aí bem legais, né? Tem algumas aí que eu gosto bastante de usar, tipo o VB Critical, VB Information, e o Yes No, que é o que a gente vai usar agora. Tá? Então a gente vai usar esse VB Yes No, ok? Só para a gente verificar. E aí vamos rodar aqui só para você ver o que esse VB Yes No vai fazer aqui na nossa caixa de texto. Então eu vou colocar uma coisa qualquer aqui, e vou sair, olha. Agora que eu coloquei esse VB Yes No, agora ele tem botão sim e botão não. E eu posso tratar diferente cada um dos botões, o que fica bem mais legal. Né? Depois disso, né, então eu coloquei lá aquele VB Yes No, já melhorou bastante. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aquele Microsoft Excel que está lá em cima. Então eu coloquei uma nova vírgula e vai aparecer aqui esse title, ok? E aí o que eu vou colocar aqui no title? No meu caso, eu vou colocar aqui aspas, porque isso é texto, cadastro, ou até melhor, nova categoria. Então eu coloquei aqui um texto, nova categoria. Vamos ver como é que isso fica. Então, eu coloquei aqui, escrevi qualquer coisa, saí, nova categoria aqui em cima, e agora perguntando sim ou não. Então, a categoria, isso daqui, não consta em nossos cadastros. Deseja cadastrá-lo? Sim ou não. Então, agora está começando a ficar mais interessante. Tá? Só que para a gente poder fazer alguma coisa com essa resposta, eu preciso salvar a resposta que a pessoa deu. Eu preciso colocar essa resposta em algum lugar, porque senão o Excel não consegue lidar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar conf, que é aquela variável do tipo string que a gente fez antes. Tá? Então, essa variável aqui do tipo string, conf vai ser igual a essa message box. E aí, como eu estou salvando isso, eu tenho que colocar isso daqui dentro de parênteses, tá? Então, quando eu estou pegando esse retorno e salvando uma variável, eu tenho que colocar o message box dentro de parênteses. Então, antes, né, eu não estava com parênteses porque eu não estava salvando ela em lugar nenhum. Tudo bem? Então, ele vai pegar essa resposta que a pessoa deu e vai salvar dentro da variável conf. E aí, agora eu vou tratar essa resposta. Né? Então, if conf é igual a VBNo, por exemplo. O que é VBNo? É resposta não. Então, VBNo é resposta não daquela caixinha. Se eu quisesse olhar pela resposta assim, eu ia colocar VBYes. Ok? Então, o VB no é o não, VB yes é o sim. Tá? Então, se conf, ou seja, a resposta da pessoa foi não, then, aí o que eu vou fazer nesse caso? Olha quantos ifs a gente acaba usando, né? End if, para não esquecer deles, e aqui fica mais coerente aquela questão do tab que eu comentei. Então, agora que eu tenho vários ifs, percebe como isso vai me ajudando, porque eu vou fazendo ali um funil, né? Então, if conf igual a VBNo, né? Então se o conf for VBNo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, né? Eu vou limpar aquela caixa, porque eu vou voltar com o texto padrão lá. Eu não vou deixar aquele texto que a pessoa não quis. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, o if me.cbcat end if. E aí, o que eu quero fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz ali em cima. Ponto valor é igual a categoria do produto. E ela falou que não quer salvar aquilo. Né? Foi por engano, talvez. Ponto
for color é igual a lá o módulo cor ponto de cor ponto cinza claro. Então esse daqui vai colocar a cor lá de novo. Agora, se não, né? Se não, eu nem preciso colocar o else aqui, é só eu continuar o texto aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Isso daqui, né, ele vai rodar dentro de uma situação específica, ok? Então, nessa situação aqui, para exemplificar, eu vou colocar aqui com else. Então, else, né? Então, se não, se a pessoa respondeu sim, else, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou cadastrar aquela situação. Tá? Então, para cadastrar aquela situação, eu preciso escrever esse texto lá no Excel. E a gente aprendeu a fazer isso, né? Lá na aula 2, acredito, da nossa sequência, ou na 1 ou na 2. Né? Então, a gente viu como é que a gente faz isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar a linha vazia. Né? Então, eu vou identificar a linha vazia. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar a mesma estratégia que eu usei lá no comecinho, justamente para não confundir, né? Lá a gente usou o find para isso, né? Então, lim, que é a variável onde eu quero salvar a linha, é igual a w.range, ou seja, selecionando aquela coluna A de novo, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto, find, mesma coisa que a gente fez ali em cima, só que agora eu vou procurar outra coisa. Então, lá na planilha, seleciona a coluna A inteira e procura o what, dois pontos igual, vazio. Look in, dois pontos igual, xl values, e look at, dois pontos igual, xl row. Tá? E o que eu vou salvar ali dentro? Ponto raw, que é o valor da linha. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, olha, vai lá na coluna A, da planilha sistema, que é a W, procura a primeira célula vazia que você encontrar e salva a linha nessa variável lim. É isso que a gente está fazendo, ok? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou escrever esse valor nessa célula. Né? Então, w.range, cifrão A, dois pontos, cifrão, cifrão A, cifrão, espaço e comercial lim, ponto valor é igual a mi.cbcat.valor. Então, o que ele vai fazer com isso, galera? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar W na célula A e o número da linha. Então, se ele identificou aqui que linha era 5, por exemplo, ele vai na célula A5 e vai escrever a mesma coisa que está escrito no CBCAT. É isso que ele está fazendo aqui. Para ficar mais legal ainda, o que eu vou fazer? Se a pessoa escrever alguma coisa nova, eu vou colocar em ordem alfabética isso daí. Isso vai deixar ainda mais interessante. Então, w.range, cifrão A, cifrão 1, dois pontos, cifrão A, cifrão e lim, que é a minha última linha, ponto sort. E aí eu tenho aqui algumas configurações. Sort é colocar em ordem, né? É classificar, ok? E aí eu tenho uma configuração que é Q1. O que é Q1? Q1 é a chave de classificação. O que é importante? Então, para mim vai ser w.range, cifrão A, cifrão 1, que é o meu título lá, tá? E a ordem que eu quero? Order 1, dois pontos igual. Eu tenho ascendente ou descendente. Ascendente é para fazer do menor para o maior. Descendente é do maior para o menor. Eu quero ascendente, para ficar em ordem alfabética. Né? Então, isso daqui vai colocar ele em ordem lá para mim. Ok? Então, já vai ajudar bastante aqui o que a gente vai fazer lá. Então, vamos rodar aqui para a gente ver. Deixa eu só primeiro, aqui no meu cadastro, na minha pasta de trabalho, eu rodar aqui minhas cores, para ele ficar bonitinho lá enquanto a gente visualiza. Né? Então, beleza, ficou lá nas cores certas. Vim para cá, vou escrever alguma coisa aqui, então, nova. Né? Vou colocar lá banana, por exemplo. Sair da caixa, então, olha, a categoria banana não consta
em nossos cadastros. Né? Deseja cadastrá-la? Se eu clicar não, ele não escreveu, voltou à categoria do produto. Vou colocar de novo. Banana. Deseja cadastrá-la? Sim. Escreveu banana e categorizou. Só que olha o que ele fez ali. Né? Ele jogou aqui, olha, invertido. Tá vendo? Isso não é legal. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui. Então, perceba que ele inverteu. Por quê? B veio antes de CB, então ele jogou antes. Como é que eu faço ele entender que o CB não faz parte, né? Que ele não deve considerar ali esse CB? Aqui nesse sort, a gente tem uma outra propriedade que serve justamente para isso, né? Que é o header. Então, header, 2 pontos igual, XL e S. Então, eu estou falando para ele agora, olha, mas toma cuidado que eu tenho cabeçalho. Tá? Então, eu tenho cabeçalho ali que deve ser considerado. Então, se eu fizer a mesma coisa agora, banana, e rodar, ele vai perguntar, sim, banana ficou aqui embaixo. Né? Então, ele não jogou mais em cima. Mas será que a atualização está funcionando? Eu vou aqui, abacaxi, por exemplo, só para ir antes, né? Para ser uma coisa que vai antes. E vou mudar, ele vai perguntar, a categoria abacaxi não consta, beleza. Vou colocar aqui sim. Abacaxi ficou antes de banana, mas nenhum dos dois ficou antes de CBCAT. Então, desse jeito fica legal pra gente. Ok, galera? Então, percebe que a gente faz aí algumas modificações, né? Se ficou complicado para você até agora, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida do que a gente fez até esse ponto, porque eu sei que esses laços todos esses ifs e tudo mais, principalmente para quem está começando, pega, eu sei que é uma questão que assim, dá um trabalho mesmo, tá bom? Então, se for um problema isso aqui que a gente fez até agora, deixa aqui nos comentários e depois eu posso explicar isso melhor, ou pode entrar em contato, tem todos os meus contatos aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Então, não tem problema. Uma outra questão que a gente precisa fazer agora é colocar essas opções dentro do nosso botão, dentro da caixa de combinação, né? Só que a gente vai precisar fazer isso em vários momentos, tá? Então, esses momentos diferentes que a gente vai usar pedem que a gente fique programando a mesma coisa em mais de um momento. Como assim momentos? Quando o formulário abre, ele está vindo sem nada, né? Então, por exemplo, se eu abrir aqui o formulário, ele está vindo sem nada. Então, quando o formulário abre, no evento initialize do formulário, ele precisa colocar essas opções que eu tenho ali, aqui dentro. Só que, quando eu atualizo as opções, ele também precisa colocar essas opções aqui dentro. Depois, a gente vai fazer uma outra situação que é excluir alguma opção. Então, isso vai ficar para o nosso próximo vídeo. Então, a gente vai falar sobre excluir uma dessas opções por aqui. Para a gente fazer isso, também vai precisar atualizar, porque a pessoa vai excluir, ele vai apagar daqui essa opção, só que ele precisa atualizar aqui as opções, senão a opção o texto, né, vai continuar aparecendo para a pessoa. E para a pessoa vai parecer que não fez nada, ela vai ficar igual boba ali tentando excluir uma coisa que já foi excluída. Então, pelo menos 3 vezes no nosso código, a gente vai precisar fazer com que ele atualize essa nossa lista de trabalho, de opções. Então, para isso, a gente usa uma estratégia de módulo também. Fica muito mais fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um novo módulo, então cliquei aqui com direito, inserir módulo. Como eu já disse, né, eu gosto de deixar tudo separado, tá? Então, por isso que eu estou criando módulos diferentes. Vou chamar aqui de MD listas, tá? Então, módulo listas. Eu vou colocar aqui uma sub, né? Então, a gente já viu lá nas outras aulas o que é essa sub, né? Vou dar um nome para ela, né? Então, essa sub aqui vai ser AT de atualiza CBCAT. Então, atualiza o CBCAT. Tá? Abro, fecho parênteses e ele já vai criar ali para mim o end sub, ok? Então, o que eu vou fazer nesse carinha aqui? Tá? Vou também definir variáveis, então dim w as worksheet, mesma coisa que a gente fez no outro código agora há pouco, tá? Então ele é uma planilha, dim lim as double, e aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou definir, até melhor aqui, ó.
em cbs msforms.combobox. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei para ele, olha, CB é um controle de formulário caixa de combinação. Que vai ser qual caixa de combinação? Aquela CB lá. Então, por que eu estou falando assim? Para não ter que ficar escrevendo o nome do formulário, CB, o tempo todo. Tá? Então, essas são as variáveis aí que eu pretendo utilizar. Depois disso, o que eu tenho que falar para ela? Ok, W é uma planilha, mas qual planilha? Então, set W igual a PL sistema. Agora já sabe. CB é uma caixa de combinação, mas qual caixa de combinação? Então, set CB igual a FR cadastro, porque é onde ela está, né? Cadastro. Ponto. E aí eu vou colocar aqui o nome da minha CB, né? CBCat. Então agora ele já sabe que CB é essa caixa de combinação aqui. Então por que eu fiz essa variável CB? Só para não ter que ficar escrevendo isso aqui o tempo todo, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vocês devem se lembrar desse bloco aqui, while, enquanto, né? E aí, até antes dele, eu vou até falar uma outra questão, olha. Lim igual a 2, tá? Então, o lim vai ser o número 2 para começar. E aí, o while w.range, cifrão A, 2 pontos, lim, né? Então, A2, e aí a gente vai incrementar isso para virar A3, A4, A5, A6, enquanto tiver opções, ponto valor é diferente de empty, né? Então, quando isso daqui não for vazio, e aqui o end para fechar o laço. Então, enquanto existem opções, o que ele vai fazer? Ele vai olhar na 2, opa, abacaxi. Então, não é vazio. Banana, não é vazio. Chegou aqui, vazio, então para. Para ele não ficar fazendo infinitamente, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai no cb, ponto, add item, né? Então, adiciona um item. E qual é o item que eu quero adicionar? Justamente o que está escrito lá no Excel. Então, range, melhor, w.range, cifrão a cifrão, e lim.value. Então, pega aquele valor que você tem lá no Excel e coloca como uma opção, como um item dessa caixa de combinação. E depois você faz lim é igual a lim mais 1. Né? Então, soma 1 aqui no lim para ele virar linha 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Tá? Nunca se esqueçam de fazer o incremento, porque senão ele vai ficar um loop infinito. Olhando linha 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? E venha colocar ali, no meu caso aqui, abacaxi infinitas vezes, ali até o computador dar algum erro. Tá? Então, isso daqui faz com que ele atualize essa lista para vocês. Mas como é que eu faço que ele relacione isso? Né? Eu vou lá, do mesmo jeito que a gente fez com a ajuda. Né? Então, eu vou vir aqui estou lá no formulário, no Initialize, a gente já colocou call md ajuda até ajuda. Então, o que eu vou fazer agora? Call md listas.atcbcat. Então, isso daqui vai colocar essas opções ali dentro. Outra questão que eu quero fazer é o seguinte. Depois que ele fez lá no evento exit do próprio CBCat, eu vou colocar aqui, olha. Então, se ele fez a inclusão, eu vou colocar aqui para ele também um call md listas.atcbcat. Então, assim, ele vai atualizar nesses dois momentos. E se eu rodar o código dessa forma, né, então ele está ali. Agora, abacaxi e banana já são opções. Eu posso tirar abacaxi. Ele não vai perguntar para mim, porque ele sabe que abacaxi já existe. Né? Se eu colocar aqui uma nova, teste, por exemplo, ele vai perguntar, categoria teste, né? Você quer incluir? Sim, teste apareceu lá, teste. Olha que engraçado, teste, olha, ele colocou todas as vezes. Por que ele repetiu, né? Abacaxi, abacaxi, banana, banana. Porque ele já tinha incluso aqui e ele incluiu novas opções. E isso não pode acontecer. Né?
Então, porque senão fica esquisito dessa forma. Então, ele colocou a opção nova, né? E ainda precisa tirar essas opções antigas dali. Tá? Então, não pode ficar repetindo isso, ok? Então, a gente precisa fazer uma atualização aqui no nosso MD Listas, né, que já funcionou, né? Então, ele colocou as coisas lá, só que ele não pode fazer esse erro de repetir aquilo que já existe. Para a gente poder resolver esse problema, a gente vai usar uma estratégia bem simples. Né? Antes do while que a gente colocou aqui para inserir as opções, a gente vai limpar a caixa de combinação toda. Então a gente vai usar um cb.clear. Esse comando ele vai limpar tudo que a gente tem ali na nossa caixa de combinação, tirando todas as opções dela. E aí, na próxima vez, ele vai ficar sempre limpo para que a gente não tenha nenhum problema. Tudo bem? Se eu rodar o código desse jeito, então, né, se eu vier aqui em cadastro e rodá-lo dessa forma, então aqui eu já tenho as 3 opções, abacaxi, banana e teste. Se eu colocar aqui, por exemplo, batata, né, uma opção diferente, ele vai perguntar, né, então se eu quero cadastrar, eu vou colocar que sim, ele já escreveu lá para a gente no Excel. E aqui ele aparece a batata e não apareceu as questões repetidas, né? Então não repetiu mais as nossas opções. Ok? Que é justamente o que a gente queria fazer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. A gente trabalhou bastante aqui com caixa de combinação. No nosso próximo vídeo, na aula 7, a gente vai falar um pouquinho mais sobre caixa de combinação, porque a gente vai fazer a exclusão desse item. Tá? Então, a gente vai excluir aqui essas opções, né, a partir do botão Delete. Então, quando a pessoa apertar Delete no teclado, ele vai perguntar, você tem certeza que você quer excluir batata, por exemplo, do nosso cadastro? Né? E se a pessoa clicar em sim, aí a gente vai executar essa exclusão. Além disso, a gente vai começar a mexer com essas 2 caixas de texto, né, de valor. Porque hoje elas estão aceitando qualquer tipo de informação, inclusive texto, o que não é legal. A gente vai controlar para que elas aceitem apenas números e para que ela tenha uma estética bem bacana com formato de dinheiro. Né? Então, fazendo com que ela fique bem legal aí pra gente. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, eu sei que hoje o que a gente fez foi um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais trabalhoso. Então, se vocês ficaram com dúvida ou, inclusive, gostariam que alguma coisa fosse explicada de uma forma diferente ou que a gente falasse novamente desse assunto, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, pessoal, até a próxima.